Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Bom, vamos lá, pessoal. A gente sabe que o índice acabou de mudar o seu contrato, então nós estamos em um novo contrato. Saímos com o contrato antigo, era o INV, agora estamos com o INZ, mas aqui na tela nós estamos com o contrato antigo ainda, o INV, para eu mostrar para vocês e relembrar as marcações que a gente fez nos nossos estudos passados. Então lembre-se que nós estávamos em uma grande tendência de baixa, uma correção, né, melhor dizendo. A nossa característica é uma característica compradora. Você pode observar aqui a formação, né, de estruturas de alta e agora este movimento corretivo. Tá? Este movimento corretivo que a gente observou nos últimos meses, trazendo o preço abaixo aqui das regiões, abaixo da região, melhor dizendo, de demanda compradora. Tá? E essa demanda compradora, temos nosso primeiro ponto onde o preço começou a fazer uma possível correção desse movimento vendedor. Essa movimentação de correção teria como expectativa corrigir essa nossa estrutura aqui, considerando essa região de topo, com o fundo que ele formou tocando na nossa região de demanda. Bom, lembre-se de toda essa informação, movimento de baixa continuando, possível movimento aqui de correção numa estrutura terciária para fazer a correção dessa movimentação de estrutura. Agora vamos lá para o nosso contrato novo, que é o INZ. Bom, no INZ a gente pode observar aqui as regiões bem semelhantes, né, pessoal, bem parecidas, porém a gente não consegue observar as regiões de demanda da nossa estrutura maior, porque as regiões que nós marcamos agora para esse contrato elas não têm precificação, tá? Porque é uma região muito antiga, lá de agosto, tá? Então não tem região. O que a gente vai trabalhar aqui então? A gente vai trabalhar com a expectativa da continuidade do movimento vendedor até que essa nossa região acabe sendo revertida para uma nova tendência de alta. E você já vai entender bem como que a gente vai observar isso. Primeiro vamos começar a fazer as nossas marcações aqui, tá, pessoal? O que a gente precisa observar? A tendência é de baixa. Então, se a tendência é de baixa, a gente tem o rompimento de fundo e a validação de topo. Tá? Então, essa é a nossa referência. Aqui o topo que a gente vai trabalhar e o fundo que foi rompido. Bom, como que a gente sabe que de fato isso aqui é um fundo? Porque dentro da estrutura interna nós tivemos rompimento de topos e formação de topos ascendentes. Tá? Percebam, ó, esse topo aqui é mais baixo do que este é mais baixo do que este. Tivemos rompimento, tivemos movimentos de fundos ascendentes também. Este fundo é mais baixo do que este fundo. Então, aqui nós tivemos uma correção interna acontecendo. Logo, essa região aqui acaba sendo a nossa região de fundo. Tá? A gente já tem um fundo confirmado. E não apenas um fundo prévio. Tá? Quando a gente não tem uma estrutura interna sendo rompida, a gente tem ali um fundo ou um topo que não é validado. Aqui, neste caso, ele já está validado. Agora, qual é o nosso próximo passo? É adicionar nossa ferramenta de Fibonacci ou caixa de Gann para identificar a nossa região de equilíbrio. Então, do fundo ao topo, temos aqui a linha vermelha como a nossa região de equilíbrio. Acima dessa região é a zona de oferta, onde é interessante vender. Abaixo dessa região é a região de demanda, onde é interessante comprar. Tá? Então, o que a gente vai observar aqui agora? Se a gente está em região de demanda, abaixo da estrutura onde é interessante efetuar compra, a gente deve observar o rompimento de topo e a possibilidade de efetuar operações compradoras. Tá? Então, grave essa informação, depois a gente vai analisar essa regiãozinha aqui com um pouco mais de cuidado. Ok? Então, aqui é uma quebra de estrutura, o preço continua quebrando estruturas e fazendo movimentações de baixa. Se ele
romper aqui essa região, ele continua a sua quebra de estrutura, que é a sua expectativa, e lá em cima é uma quebra de característica. Caso o mercado venha até essa região, quebre este topo, nós temos o nosso market shift, que é a mudança de mercado. O mercado que era vendedor passa a ser comprador novamente, respeitando lá a primeira tendência do mercado, que é a tendência de alta. Ok? Então, aqui quebra de estrutura, movimento secundário, e esse movimentinho aqui embaixo é o movimento terciário, tá? Que nesse caso é um movimento corretivo da movimentação principal, que é uma movimentação vendedora. Lembre-se aqui, pessoal, se você está operando na ponta compradora, você está contra a tendência principal. Então, a tendência principal neste momento é uma movimentação vendedora. Na movimentação de terciária, você está comprando contra a tendência principal, contra o fluxo principal. Então, suas compras acabam sendo mais cansadas, podemos colocar esse adjetivo. Tá? Elas não são tão tendenciosas, não pegam uma tendência longa. Tá? Então, bastante atenção aqui às operações compradoras no intraday, porque são contra o fluxo principal. E, obviamente, acabam estando a favor do fluxo primário, mas aqui a gente está trabalhando com a estrutura secundária. Quando essa movimentação romper este topo, aí nós estamos com as estruturas alinhadas, né? A estrutura terciária, que é as movimentações micro, rompeu a estrutura secundária, ativando uma nova estrutura secundária para alta que está confluindo com a tendência principal, a tendência primária. Aí tudo está convergendo ao mesmo fluxo. Aqui a gente está contra o fluxo no momento. Tá? O fluxo atual é um fluxo vendedor. Tá? Por isso que a gente até percebe aqui forte movimentações e agressões vendedoras. Mas agressões vendedoras que não conseguem romper este fundo. Tá? Porque região de interesse comprador, região de demanda. Bom, sem mais delongas, vamos aqui então a observar aonde que a gente pode ter possíveis travas no preço para a continuidade vendedora. Primeiramente, a gente tem aqui, obviamente, o nosso bloco de ordens lá da extremidade da movimentação. Então, ele acaba sendo um ponto relevante para a venda. Temos uma regiãozinha de base aqui também que a gente deve marcar, e ela está logo acima de uma ineficiência seguida com um ponto de liquidez. Tá? Esse topo aqui acaba sendo um topo de liquidez. O que é liquidez? Por quê, né, pessoal? Quando a gente fala assim de liquidez num gráfico, o que a gente tem que interpretar? Perceba que a movimentação é vendedora, né? Analisando aqui essa região. Tá? O movimento é vendedor. Esse topo aqui rompeu o fundo. Então, operações vendidas lá em cima, aqui nessa região, o stop acabam sendo, obviamente, acima do ponto de venda, que é uma operação compradora. Né? A contraparte da venda é a compra, então o stop do vendedor é uma compra. Bom, quando eu posso mudar o meu stop? Quando tecnicamente eu tenho uma nova região. Então, digamos que o preço continua, você está vendido lá em cima e você tem o rompimento aqui deste fundo, forma aqui esse novo topo e novo rompimento de um fundo. Então, rompeu mais um fundo. Agora você tem autorização de trazer o seu stop lá daquele topo para este topo. Tá? Então, percebam que não temos mais um outro topo relevante para movimentar o stop. A não ser, caso você tivesse trazido para cá, mas aí essa liquidez já foi capturada e tudo mais, mas aqui ele acaba sendo o topo mais relevante no momento. Tá? Então aqui acaba sendo liquidez, porque você olha e observa, possivelmente tem stop travado nessa região, possivelmente tem comprador travado nessa região. E logo acima dessa região eu tenho uma região de base onde deu ignição e continuidade na movimentação vendedora. Então aqui, além de eu ter uma movimentação de stop comprador nessa região, o stop das vendas, o vendedor vai defender sua região aqui nesse ponto e aqui nesse ponto também. Tá? Então, percebam, por que liquidez? Porque assim que o preço encontrar essa região, ele vai acionar esses stops compradores vão levar o preço até essa ponta vendedora, que é onde houve intenção de venda,
Então, chegando aqui, o vendedor vai defender a sua região novamente, tá? Possivelmente gerando um fluxo, vendedor continuando a movimentação. Aí, chegando ali, a gente observa, houve agressão no preço, tem confluência com algum outro indicador, média móvel, divergência no RSI já em regiões de sobrecompra. Aí a gente busca confluências para confirmar e corroborar com a tese aqui da continuidade da movimentação. Bom, apagando aqui os nossos desenhos, então aqui a gente tem as duas regiões de zona de oferta. Esse ponto de liquidez, que ele vai servir bastante para a gente ficar bem atento a esse ponto. Tá? E agora a gente vai observar aqui a movimentação terciária. Essa movimentação terciária tem como intenção trazer o preço aqui de baixo lá para cima. Tá? Então, quem quer vender vai querer vender num ponto mais caro possível. Então, se um grande institucional quer continuar na sua venda, ele não vai continuar vendendo aqui. Tá? Ele vai acumula, faz umas operações aqui compradoras, chegando aqui em cima, ele encerra a sua operação compradora, vendendo essa compra e vendendo aquilo que ele gostaria de vender mais. Então, o que impulsiona o preço para a continuidade da movimentação. Tá? Então, a expectativa dessa movimentação, a expectativa dos rompimentos desses topinhos aqui na microestrutura é levar o preço até lá em cima. Caso isso não venha acontecer e observarmos aqui o rompimento do fundo, nós temos a continuidade da movimentação, aí nós acabamos utilizando esse topo como um novo topo de referência, marcando aqui um bloco de ordens e observando como que o preço se comporta abaixo dessa região para a gente observar uma possível reversão de continuidade, de correção aqui, uma movimentação terciária, vindo trazer o preço até o nosso novo topo, até a nossa nova região. No momento, vamos trabalhar com o que a gente tem de informação gráfica. O movimento terciário já acionou com a expectativa de levar o preço lá em cima. Então, vamos ficar atentos a isso. Aí aqui a gente vai fazer as nossas marcaçõezinhas aqui das movimentações terciárias, tá? Então, a gente teve o rompimento aqui do topo. A gente até pode analisar aqui, ó. Esse fundo gerou o topo, o preço veio e corrigiu bem no 50%. Tá? Então, aqui a gente pode considerar uma nova estrutura, tá, formada. Então, esse fundinho rompeu o topo, o preço foi lá, corrigiu até um pouco mais, capturando liquidez interna. Isso é normal em movimento de correção. Tá? Então, topo, capturou liquidez interna. Aqui, pessoal, a gente vai ficar bem atento, tá? Porque essa região é uma região totalmente de defesa compradora. Os pavis desses pontos, tá? Inclusive, essa movimentação aqui, ela defendeu dentro desse bloco de ordens, tá? Defendeu aqui dentro. E a gente pode perceber que ele ainda estava sendo mitigado aqui nessa região, olha só. Ele não rompeu essa região como um todo, tá? Obviamente, como esse fundo aqui, ele já havia mitigado um pouquinho, poderíamos ter corrigido esse bloco de ordens abaixo dessa região, refinando um pouco mais a movimentação. A expectativa aqui deste movimento, vindo novamente abaixo deste ponto, era romper o novo topo. A gente percebe que não houve força suficiente para isso. Tá? Então, agora a nossa expectativa é que para o primeiro dia aqui da semana do pregão, a gente tenha a continuidade dessa movimentação. O que a gente pode observar lá no gráfico de 15 minutos, abaixo desse ponto nós temos um bloco de ordens bem lá na extremidade. Então a gente vai ficar de olho nesse camaradinho aqui, ó. A abertura do mercado nessa região já pode entregar para você aqui uma oportunidade compradora, tá? Percebam que a gente tem aqui também liquidez sendo formada, então eu até acredito que o preço venha a abrir abaixo dessa região, tá? Ou nessa região. Se o preço abrir nessa região, capturando essa liquidez aqui, pessoal, dessa linhazinha de tendência, havendo agressão na ponta compradora, tá? Você observa o preço abriu aqui nessa região. Veio agressão na compra, pode comprar, tá? Trazendo o preço até aqui nas regiões desse Fair Value Gap aqui. Tá? Ali seria um ponto de venda para encerrar essa operação. Então, percebam, uma operação daqui até lá em cima, mais de 1.000 pontos, 1.300 pontos. Tá? Fique atento a essa regiãozinha de liquidez também. Aqui poderia ser um ponto de saída para o trade. Tá? Chegando aqui, você começa a fazer um trailing stop, caso você não queira encerrar sua operação aqui. Bom, tá, Thiago, e caso o preço tenha o rompimento desse fundo e a continuidade da movimentação?
com movimentação de baixa. A gente entra no fluxo vendedor, continua com o fluxo vendedor, tá? Até porque as médias estão ancorando o preço para baixo, tá? No gráfico de 15 minutos, no gráfico de 1 hora também. Percebam como o preço respeita a média de 200, trabalhando aqui agora abaixo novamente da média de 20 e de 50, então impulsionando o preço para baixo. Então, se o preço continuar fazendo suas movimentações vendedoras, a gente vai utilizar essa região aqui, ó, de bloco de ordem de extremidade e continua trabalhando com a intenção na venda, tá? Buscando operações vendedoras. Mas lembre-se, essa região aqui só vai ser validada caso tenha o rompimento do fundo, tá? Enquanto não temos o rompimento do fundo, a gente ainda está trabalhando com a possibilidade, deixa eu apagar aqui as médias, com a possibilidade deste pivô aqui. Ok? Então, é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado desse nosso panorama de mercado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.